Você que trouxe a sua Bíblia, começou a aplaudir, aplaude Jesus. Pode aplaudir, vou ouvir uns aplausos lá no final da igreja. Gente, você que trouxe a sua Bíblia, abre Mateus capítulo 5, livro do meu xará, Mateus capítulo 5. Sei que o Espírito Santo tem coisas boas para falar no nosso meio nessa tarde. Nosso pastor está voltando de viagem, ele foi para um evento em Fortaleza, lá na terrinha. Está voltando de viagem no nome de Jesus. No final do culto a gente ora por ele. Ele está vindo de carro, tá, gente? A gente vai orar para que o Senhor continue guardando a viagem dele. Tá? Mateus capítulo 5, a partir do versículo 1. Quero ler com vocês. Uma proposta que Jesus Cristo trouxe há 2000 anos. Uma proposta completamente diferente. Vamos lá. Quero que vocês leiam comigo. 1, 2, 3. E Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. Versículo 2. E abrindo a sua boca os ensinava, dizendo, olha a proposta que ele começou a trazer. Bem-aventurados pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Quem está precisando alcançar a misericórdia de Deus aí? Está aí a dica, viu? Versículo 8. Bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Versículo 10. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Quem já sofreu perseguição aí, levanta a mão. O restante nunca, coisa boa, vocês são cercados só de gente boa, é? Passa o versículo 11 aí. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Versículo 12 para encerrar. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Fecha teus olhos rapidinho. Senhor, fala conosco através da tua palavra. Nos abençoa nessa noite no nome de Jesus. Amém. Senta no teu lugar. A palavra de Deus fala que no início do ministério de Jesus Cristo, ele não iniciou o ministério dele antes de fazer duas coisas. Duas coisas. Eu falava hoje pela manhã com os irmãos. Antes de fazer duas coisas. A primeira coisa que Jesus Cristo fez foi batizar. A Bíblia fala que Jesus Cristo, quando ele completou a maioridade judaica, porque a maioridade judaica é aos 30 anos. Só um parênteses, você sabe que eu gosto de trazer curiosidade para vocês entenderem o contexto da Bíblia. Você sabia que tem uma linha teológica que defende que praticamente todos os discípulos eram menores de idade? Porque a maioridade judaica era a partir dos 30. Vamos lá. Essa linha teológica defende que o único discípulo que era maior de idade era o Pedro. Quem era o único discípulo que era casado? O Pedro. A Bíblia fala que uma certa feita, só para corroborar essa tese, a Bíblia fala que uma certa feita chegaram para o Pedro e perguntaram assim, vem cá, o teu mestre não paga imposto? Teu mestre não paga imposto para o César? Que César, irmão, só para você saber, César não era o nome de uma pessoa, César era um título. A pessoa se tornava um César, assim como vira um vereador, assim como vira um prefeito, como vira um senador, ela virava um César. César era um título. Hoje é nome próprio, substantivo próprio. Então chegaram para o Pedro e disseram, vem cá, teu mestre não paga imposto. Ele anda por aí pregando, ensinando, ele não paga imposto. O Pedro chegou para Jesus, mestre, estão perguntando se o senhor não paga imposto. A Bíblia fala que Jesus falou o seguinte, Pedro, faz o seguinte, você vai pescar, você vai lançar um anzol, você vai pescar, você vai pegar um peixe, e na hora que você pegar esse peixe, você vai abrir a boca do peixe, dentro da boca do peixe vai ter uma moeda que vai pagar o imposto meu e seu. Imagina se Jesus Cristo der essa ordem para a gente, hein? Vai ali e pesca, tem dinheiro dentro da boca do peixe. Gente, coisa boa, hein? Se pescar era de tarrafa.
Não era nem de anzol. A Bíblia fala que o Pedro foi lá, pescou o peixe, abriu, tinha uma moeda. E com essa moeda, a Bíblia fala que foi pago o imposto de Jesus e do Pedro. O dos outros discípulos não foi pago. Obrigado, Wesley. Porque os outros discípulos, eles eram menores de idade. Não precisava pagar imposto. Olha só, eram todos novos, tirando o Pedro. Esse é um dos motivos pelo qual o Pedro virou ele foi instituído meio que como líder dos discípulos. Mas voltando aqui, a Bíblia fala que quando Jesus Cristo completou a sua maioridade judaica aos 30 anos, ele foi batizar. O que é o batismo, irmão? Inclusive, olha só, domingo que vem tem batismo aqui na igreja. Amém? O que é o batismo? O batismo é uma simbologia daquilo que você já decidiu dentro de você. Eu sempre costumo dizer que o batismo ele não é um processo sobrenatural. Não é que você vai levantar da piscina com asas nas costas, vai levantar um anjo com auréola na sua cabeça. Não. É um processo natural, só que tem uma validação no mundo espiritual. O batismo é para arrependimento de pecados. A pessoa nasce de novo para Cristo. Jesus Cristo tinha pecado? Tinha ou não tinha? Tinha ou não tinha? Por que ele batizou? Só para validar o processo. Nós fomos ensinados no decorrer das décadas, eu fui ensinado assim, que para a gente se achegar até Jesus Cristo, para a gente aceitar Jesus, para a gente batizar, para a gente ter uma vida com Cristo, nós tínhamos que obrigatoriamente mudar primeiro, quando a Bíblia fala algo completamente diferente. A Bíblia fala que Jesus falou o seguinte: vinde a mim como estás, eu é que vou mudar vocês. O batismo ele é o início do processo, não o final. A Bíblia fala que quando nós batizamos, nós morremos para o mundo e nascemos de novo para Cristo. Uma criança que nasce, ela já nasce sabendo andar? Você está entendendo? Uma criança que nasce, ela já nasce sabendo comer peixe sozinha, tirando a espinha do peixe? Não nasce. Então o batismo é o início. Eu ouvi um testemunho de um irmão aqui, esses dias eu achei sensacional. Ele disse: pastor, eu tomei a decisão de me batizar. Ele falou para mim: quando eu tomei a decisão de me batizar, eu não era totalmente liberto de muitas coisas que era do meu cotidiano fazer. Ele começou a falar, na boca dele, nas palavras dele: quando eu batizei, eu bebia, eu fumava, eu fazia coisas que não deviam. Hoje eu parei de fazer isso e eu nem me toquei. Ele disse: eu tomei a decisão porque eu queria nascer de novo para Cristo. Isso é o batismo. O batismo é o início do processo. Ninguém precisa ser perfeito para batizar, irmãos. A palavra de Deus fala que o João Batista pregava o seguinte na margem do Rio Jordão: arrependam-se dos seus pecados, porque é chegado o reino dos céus. A Bíblia fala que o João Batista batizava na margem do Rio Jordão e o povo, ele pregava na margem do Rio Jordão e o povo batizava na hora. Na hora. Você sabia que a palavra de Deus fala lá em Atos capítulo 16, que quando Paulo e o Silas estavam presos, estavam encarcerados, eles começaram a cantar louvores à meia-noite, houve aquele terremoto, aquela passagem linda que você conhece. A palavra de Deus fala que o carcereiro olhou para eles e disse: olha, o que eu preciso fazer para servir o Deus que você serve? Ou que vocês servem, né? O Paulo e Silas eram duas pessoas. Para servir o Deus que vocês servem, o Paulo falou assim: ó, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua. Vou falar de novo: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua. Você sabia que naquela noite o Paulo batizou o carcereiro e a família inteira? Atos capítulo 16 fala, a Bíblia fala que o carcereiro levou o Paulo para casa, o Paulo e o Silas, passou um unguento nas costas dele porque eles tinham levado chibatadas nas costas. E naquela noite o carcereiro, a Bíblia fala assim, o carcereiro e todos os seus foram batizados na mesma noite. O carcereiro tinha entendimento profundo do que era a vida com Cristo, mas ele só precisou crer em Jesus Cristo. Você está conseguindo entender? O papel da gente quanto igreja é ensinar e desmistificar muitas questões que foram mistificadas, distensionar aquilo que estava tensionado. Então Jesus Cristo, ele batizou. Quando ele batizou, a Bíblia fala que o Espírito Santo levou ele ao deserto. Eu acho sensacional. Isso aqui não é mensagem para hoje, isso é mensagem para outro dia, mas só para você entender. A Bíblia fala que o Espírito Santo levou Jesus ao deserto e lá apareceu o inimigo vestido com a camisa do Palmeiras. A Bíblia fala de dois livros muito importantes que falam sobre o amor. 1 aos Coríntios e 2 aos Coríntios.
O inimigo chegou para Jesus e começou a tentá-lo. Em uma das tentações, a Bíblia fala que ele pegou Jesus, levou Jesus para o monte mais alto, mostrou o mundo na visão espiritual, disse assim: o mundo está inteiro aqui. Eu vou te dar o mundo se prostrado me adorares. A Bíblia fala que Jesus falou o seguinte: aparta-te de mim, Satanás, porque está escrito: somente ao teu Deus adorarás e só a ele prestarás culto. Você pode dar uma glória a Deus? Por que eu estou falando isso? Porque a Bíblia fala que o Espírito Santo levou Jesus para o deserto e o diabo foi que levou Jesus para um monte alto. Nem todo mundo que está passando por luta é culpa do inimigo. Nem todo mundo que está em um lugar de destaque foi Deus que colocou. Olha só, se você está passando por luta, às vezes não é o inimigo não, é Jesus Cristo que está com você. Está lapidando você, está fortalecendo você. Quer que eu dê um exemplo diante da Bíblia? A Bíblia fala que quando Deus apareceu para Moisés, um senhorzinho de 80 anos, Moisés, você vai livrar o povo do Egito depois de mais de 400 anos de escravidão. Eu vou operar vários milagres através de você. E o Moisés começou a ir para o faraó e disse: liberta meu povo. E o faraó não libertava, o Moisés ia lá, operava o milagre através do poder de Deus. E a Bíblia fala que teve um dia que Deus chegou para o Moisés e falou uma frase fantástica: Moisés, o Senhor, endurecerei o coração de Faraó. Deus falou que a coisa ia ficar difícil, porque Deus ia fazer ficar difícil. Disse: mas isso é uma idiosincrasia. Não. Deus precisava operar toda aquela situação para que o povo se voltasse só para Ele. Às vezes o deserto que você está passando é porque Jesus Cristo está querendo que você olhe só para Ele. Só para Ele. E a Bíblia fala que para aqueles que olham só para o Senhor, Ele põe uma mesa no deserto. O sangue de Jesus tem poder. Para aqueles que olham só para o Senhor, Ele põe uma mesa para você no deserto. A Bíblia diz isso. Então Jesus Cristo foi para o deserto. Quando Ele voltou, Ele iniciou o ministério dele. Quando Ele iniciou o ministério dele, Ele trouxe uma proposta completamente diferente para as pessoas. Naquela época, as pessoas viviam uma lei civil, era lei, era judicial. Era chamada Lei de Talião. Essa lei ela foi estabelecida para dar uma proporcionalidade ao direito de revide das pessoas. Antes dessa lei existir, uma pessoa que fosse ofendida, ela não tinha o direito de ofender a outra pessoa na mesma proporcionalidade. Por exemplo, vou dar um exemplo bem banal. Se alguém chegasse e pisasse no pé de alguém naquela época, antes dessa lei, a pessoa, ao invés de pisar somente no pé da outra pessoa, ela puxava uma faca e enfiava na barriga. Era completamente desproporcional. Chegou a Lei de Talião e disse o seguinte: você vai ter o direito no máximo de revidar da mesma forma, na mesma proporção. O que a lei dizia? É olho por olho e dente por... Então, em outras palavras, se alguém bater no teu rosto, você vai ter o direito de bater no rosto dessa pessoa. E para por aí. As pessoas viviam a letra da lei. Jesus Cristo chegou inaugurando, jogando uma proposta completamente diferente. Ele chegou para as pessoas e disse assim: faz o seguinte, quando alguém bater no teu rosto, dá a outra face. Eu imagino que as pessoas ficaram: o quê? O que esse barbudo está falando para nós, gente? Que história é essa de dar outra face? O que Jesus Cristo quis falar com isso? Ele diz: quando alguém te ofender, abre mão do teu direito judicial de ofendê-la da mesma forma. Faz o seguinte, procura ter paz com o teu ofensor. Isso é difícil, irmãos, é ou não é? É difícil ou não é? Foi isso que Jesus Cristo fez. Ele procurou ter paz com a gente, que ofende Ele todo dia. Todo dia, todos nós, eu me incluo no meio. Imagina se Jesus Cristo fosse viver a lei de Talião e fosse tratar a gente da mesma forma que a gente trata Ele. Como disse nosso pastor, a gente estava lascado. Estava ou não estava? Então Ele chegou propondo algo completamente diferente. A Bíblia fala que Ele subiu ao monte, que ficou conhecido como o Monte das Bem-aventuranças. E quando Ele subiu a esse monte, Ele fez algo que é muito significativo para um judeu. Deixa eu falar uma coisa para você. Todo judeu tem uma prática. Quando ele vai tratar algum assunto que é sério, ele, diferentemente da gente do Ocidente, ele não trata um assunto sério em pé. Você chega para conversar, a irmã chega para conversar com uma amiga dela, ela trata um assunto super sério em pé, e bate um papo e resolve a situação. O irmão conversa com outro em pé, e naquela situação ele fecha negócio, ele resolve algo que precisa ser resolvido. O judeu, quando vai tratar algum assunto sério, ele senta. Tanto que nas sinagogas existia uma cadeira chamada cadeira de Moisés, que era uma cadeira o seguinte: as pessoas elas liam a Torá em pé e na hora de tratar da Torá todo mundo sentava, inclusive o palestrante. Era sério. Então a Bíblia fala, como nós lemos no primeiro versículo, que Jesus Cristo chegou no monte e assentou-se.
Quando ele se sentou, todo mundo se tocou que ele ia tratar de alguma coisa muito séria. Muito séria. Porque era um sinal de que algo era sério quando o judeu sentava para conversar. A Bíblia fala que Jesus Cristo começou a jogar uma proposta que pareceu estranha para as pessoas. Ele disse o seguinte, versículo 3. Bem-aventurado os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Isso aqui foi muito, como é que eu posso falar? Foi tratado de uma forma muito equivocada durante muitas décadas. Muitas décadas. Quando as pessoas pregavam essa palavra em diversas vertentes religiosas, ensinavam que quanto mais pobre a pessoa era, mais ela se aproximava de Deus. E na verdade não é assim. O Deus que você serve, Ele quer que você se aproxime dEle, e a consequência da tua aproximação com Ele é que Ele vai te prosperar em todas as áreas da tua vida. Você quer ser próspero ou não é? Nesse ano de 2025 vai ser um ano de prosperidade da parte de Deus para você. Está fraco demais. Esse ano de 2025 vai ser um ano de restituição e prosperidade da parte de Deus lá na tua casa. Pode aplaudir a Jesus. Você quer ver como vai ter um glória a Deus bem forte no meio dessa igreja? Nesse ano de 2025, quem está te devendo vai te pagar. Agora eu vou fazer igual o pastor Fábio Rodrigues pregou aqui. Eu não sei se isso é fé ou desespero. Gente, os grandes homens da Bíblia foram prósperos. O Abraão era próspero ou não era? Muito. O Abraão tinha muito funcionário. O Jó era próspero ou não era? Demais. O Davi era rei, gente. O filho dele, o Salomão, era próspero ou não era? O José foi próspero ou não foi? José virou uma alta... A patente do José era uma patente política. O José, ele ficava só abaixo do rei. Era como se fosse no sistema de monarquia, comparado mais ou menos à monarquia britânica. Existia o faraó, que era o rei, e existia um primeiro-ministro. Esse primeiro-ministro, a Bíblia chama de governador, era o José, ele era o primeiro-ministro do Egito. O Daniel, gente, na Babilônia, que era a nação da época, que todo mundo procurava copiar a Babilônia, existia o rei da Babilônia, existiam 3 ministros de Estado. O Daniel era um dos 3. O cara era próspero. Jesus Cristo não quer ver você na miséria, não. Jesus Cristo quer ver você na prosperidade. Prosperidade perto dele. Ele não vai liberar nenhuma prosperidade para você que te afaste dele. Mas se você se apegar com ele, ele vai te prosperar mais do que o que você pensa. Mais do que o que você pensa. O que a Bíblia fala aqui de pobre de espírito é no sentido de humildade. Humildade. Eu trouxe alguns conceitos. Põe para mim, Mayra, por gentileza. Conceito de humildade. Humildade, que tem noção de suas limitações, que não se valoriza demasiadamente, que não demonstra vaidade, modesto, O que é esse banqueiro que saiu aí, que eu entendi? Esquece a história do banqueiro, tá, gente? Que demonstra obediência, respeito ou submissão, ações humildes, em outra palavra. Quando a pessoa entende que diante de Deus ela não é nada, e sem Deus ela é um nada menos nada. Põe o versículo que eu passei do apóstolo Paulo. O Paulo fala uma coisa fantástica em Filipenses 2:3. Ele deu uma dica para a igreja de Filipos, da cidade de Filipos. Ele disse o seguinte, Filipenses 2:3 eu passei para ti. Ele dando uma dica para a igreja, ele disse, olha, deixa eu dar para vocês uma noção do que é humildade. Vamos ler 1, 2, 3. Não façais nada por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Aí ele encerra o versículo dizendo assim, cada um considere os outros superiores a si mesmo. Isso é difícil, né, irmãos? Você está sempre considerando as pessoas superiores a elas. O pastor que estava aqui semana passada, ele falou que Jesus Cristo era um exemplo de humildade. Ele disse, olha, Jesus Cristo sempre citava pessoas que são menores do que ele. Olha como falou Abraão, olha como falou Jeremias, grandes profetas de Deus, mas todos são menores do que Jesus. Tanto que uma certa feita a palavra de Deus fala que chegaram para Jesus e disseram assim, você quer ser maior do que o nosso pai Abraão, os judeus? Você quer ser maior do que o nosso pai Abraão? Jesus Cristo olhou para eles com calma e disse assim, Abraão ansiava em me conhecer. O Abraão tinha ansiedade para me conhecer, vocês não sabem de nada. Humildade. Você tem que reconhecer que sem Jesus Cristo você não é nada, você precisa dele. Quem precisa de Jesus Cristo aqui?
Salmo 51, 11, põe para mim. A Bíblia fala do maior rei que Israel já teve. Esse rei, ele escreveu uma canção, ele era um baita compositor. Nessa canção, do que é o Salmo 51, no versículo 11, ele diz assim, ó, põe para mim aí. Vamos ler? Não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu Santo Espírito. O desejo do Davi, o anseio do Davi era de não perder a presença de Deus. Enquanto que o antecessor dele tinha medo de perder o trono, a posição e o cargo, Davi tinha medo de perder a presença de Deus. Isso aqui tem que ser a oração da gente todo dia. Todo dia. Quero que você leia agora mais forte. 1, 2, 3. Não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu Santo Espírito. Isso é forte demais. O Davi sabia que sem Deus ele não era nada. O grande Davi, o grande vencedor de batalhas, ele reconhecia: eu sem o Senhor não sou ninguém. Um rei falar isso aqui, não falava só o Davi. Os reis eram tidos quase que como semideuses perante o povo e perante eles mesmos. O Davi chegava e dizia assim: ei, deixa eu falar uma coisa para vocês, Israel, sem o Deus que eu sirvo eu não sou ninguém. A pessoa tem que ser muito corajosa para assumir essa posição aqui. Então, quando a Bíblia fala bem-aventurados os pobres de espírito, é no sentido de humildade. Você tem que chegar para o Deus que você serve e reconhecer que sem Ele você não é ninguém. Que sem o Deus que você serve, teus negócios não vão para frente. Que sem o Deus que você serve, a tua família trava. Que sem o Deus que você serve, a tua vida inteira, ela fica toda tensionada, toda travada. E é o Deus que você serve que vai destravar as tuas bênçãos no final de 2024 e durante todo o ano de 2025. Você crê nisso? Pois chega para Jesus e fala: Senhor, não sou ninguém. Eu falo isso para Deus o tempo todo. Eu me sinto um imerecedor, não sei nem se esse termo tem no vocabulário brasileiro. Um imerecedor do amor de Cristo. Não mereço, irmãos. Quando eu olho para as minhas falhas, meu Deus, por que o Senhor insiste em me amar? Eu parei de me perguntar, porque eu vivia me perguntando isso e eu não achava uma resposta satisfatória. Eu comecei só a valorizar o amor de Deus por mim. Só valorizar, isso que você tem que fazer. Passa o próximo versículo. Versículo 4. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Quando a Bíblia fala os que choram, é no sentido de você apresentar as suas angústias a Deus. Não necessariamente o choro literal, ipsis literi, não. Porque tem gente que sente a presença de Deus e chora e não tem problema. Tem gente que não chora. Quem é chorão aqui, levanta a mão. Pode levantar a mão, baixa a mão. Quem é igual a mim, que é meio seco, que não chora? Eu sou ruim, gente, de chorar. Sei por quê. Eu me lembro que no velório do meu avô materno, eu tinha uns 11, 12 anos, muitos anos atrás. Não, é muitos anos atrás não, né, gente? Eu estou me entregando aqui, né? Meu amor de Deus. Dia desse, na época do Você Decide, ó. Não, mais ou menos. Meu avô morreu. E eu me lembro que a minha família inteira chorando, meus primos chorando. E eu estava triste, mas eu não conseguia chorar. E eu criança, eu fazia assim, ó. E não chorava de jeito nenhum. Chegou um primo meu, primo da gente distante. Criança, né? Criança é ótimo. Diálogo de criança é excelente. Ei, Matheus. Digo, oi. Teu avô morreu, né? Eu digo, foi. Ele não sabia o que dizer assim. Desculpa aí. Aí eu, e foi tu que matou? Criança não sabia o que dizer. Ele, desculpa aí. Eu digo, tu matou ele por acaso? Ruim, gente, ruim. Eu não sou ruim de chorar. Às vezes que o Espírito Santo mais falou comigo através da palavra, eu fiquei com o olho arregalado. Essa palavra é para mim. Impactou. Opa, vou tomar uma atitude de mudança. Eu me lembro, já contei esse testemunho, acho que uma ou duas vezes aqui, eu vou falar de novo. Você que já ouviu, fim de surpresa, tá? No final dos anos 90, início dos anos 2000, tinha um grupo de louvor no Brasil que ficou famosíssimo. Eles chegaram mudando todo o conceito de música gospel. Até então, as músicas gospel, elas eram feitas por alguns cantores em gravadora. Cristina Mel, Chile Cavalhais, Matos Nascimento, J. Neto, Nelson Ned é o novo. Aline Barros, bem novinha, ia para a gravadora. Fico feliz em vir em tua casa. Aí chegou um grupo no final dos anos 90, início dos anos 2000, jogando uma banda enorme no altar, o Danilson lembra, com metais,
com coral, arrebatando multidões, com adoração, aqueles louvores mais longos, ministração. Ficou famosíssimo na América Latina inteira. No Brasil, então, meu Deus, chamado Diante do Trono. Quem já ouviu falar? Pois é. Diante do Trono foi no Ceará, início dos anos 2000. Lotou o Castelão, deu mais de 70 mil pessoas. Um show maravilhoso. Uma presença de Deus maravilhosa. E o pessoal da igreja foi todinho, todo mundo indo de ônibus. Tem criança hoje em dia que não sabe o que é andar de ônibus, né? Eu andei de ônibus, gente. Eu passava por baixo da roleta, eu não cabia mais, que eu era um pouco mais forte. A minha mãe ficava, vai que tu cabe, vai. Aí a gente ia para o estádio, assistir o Diante do Trono, um show maravilhoso. No outro dia na igreja, o show dia de sábado à noite. No outro dia estava o comentário, meu Deus, que show abençoado. Quando a Ana Paula Valadão cantou aquela música, Preciso de Ti. Distante de Ti, Senhor, não posso viver. O André Valadão cantou aquela música abençoada. E todo mundo confabulando, confraternizando, falando do show. Aí uma irmã, na frente de todo mundo, isso ficou na minha cabeça, eu sou um pouco traumatizado. Eu vou conversar com a psicóloga depois desse culto, sou um pouco traumatizado. A irmã, como diz o nordestino, olhou para mim de rabo de olho. Você sabe como é rabo de olho? Assim, ó. Ela olhou assim e disse assim, quem não chorou nesse show não sentiu a presença de Deus. Meu irmão, eu fiquei tão mal, porque eu não chorei. Mas eu tinha sentido a presença de Deus, mas eu não tinha chorado. E aí? O que vai caracterizar a presença do Espírito Santo em você não é a lágrima ou a falta dela, é a mudança que ele vai causar em você. Porque tem gente que não chora e não sente, tem gente que chora e também não sente. Chora, 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 quando sai no final do culto, sai pior do que quando entrou. Você está entendendo? Então, quando a Bíblia fala bem-aventurados que choram, bem-aventurados aqueles que têm angústia e jogam suas angústias na presença do Deus que eles servem. O que vai acontecer? Porque serão consolados. Em outras palavras, vai vir o Cristo que você está servindo e vai afagar o teu coração, te dando a certeza de que você, no final do processo, vai alcançar a vitória nele. Essa é a certeza espiritual. Aí vem o outro versículo. Bem-aventurados os, porque eles herdaram a terra. Aqui tem um ponto. Aqui tem um ponto, porque foi pregado durante muitos anos, que mansidão é no sentido de leseira. Quase isso, quase sinônimo de. Deixa eu falar uma coisa para ti. O Novo Testamento, eu quero que você entenda isso nessa noite. O Novo Testamento ele foi escrito no grego. A Bíblia ela foi escrita em 3 línguas diferentes. O hebraico, que é o mais antigo, o aramaico e o Novo Testamento foi no grego. O grego era a língua universal da época, por causa da influência da cultura grega. O pastor já explicou isso algumas vezes aqui. O grego era como se fosse o inglês do dia de hoje. Quando você vai traduzir de uma língua para outra, existem coisas que não dá para serem traduzidas ao pé da letra. São chamadas, que o português chama de expressões idiomáticas. O que são expressões idiomáticas? São expressões nativas de uma determinada cultura, que só aquelas pessoas daquela cultura entendem. Por exemplo, eu estava acompanhando, fica passando na minha timeline, apareceram umas pessoas da Rússia que moravam no Brasil e voltaram para a Rússia. E eles falavam da dificuldade de entender determinadas expressões idiomáticas. Ela começou a dar um exemplo. A moça dizia assim, olha, quando eu passei alguns anos no Brasil, acho que foram 3 anos, eu estava falando já português meio que fluentemente, só que tinha algumas expressões que eu não entendia. Por exemplo, quando eu chegava num determinado lugar, alguém olhava para mim e dizia assim, rapaz, tu é tão legal, tu é gente fina. Ela olhava e dizia, gente fina, mas eu nem sou tão magra. Porque expressões idiomáticas só a gente que é da língua entende. Você vai traduzir o termo gente fina escrito para o inglês, como é que você vai traduzir? Você que está escrevendo vai entender, a pessoa que vai ler lá do outro lado do mundo não vai entender. Eu até ouvi uma vez um vídeo, eu vi algumas vezes esse vídeo do finado Ariano Suassuna, que ele falando que o inglês é a língua mais pobre que tem. Claro que você tem que aprender inglês, todo mundo tem, é uma língua universal, abre muitas portas. Que ele estava explicando o quê? Que ele deu um exemplo super engraçado, ele disse que copo em inglês chama-se glass. E vidro em inglês chama-se glass. Ele disse, chega para um britânico e pede um copo de vidro. Como é que fica? Glass, glass. É muito diferente, o português é uma língua muito rica. Como é que você vai traduzir a seguinte expressão idiomática para o alemão, por exemplo, ou para o navarro, ou para o mandarim? Olha a expressão. Menino, a porta dormiu aberta. Porta dorme.
A gente entende que uma pessoa que não prestou atenção deixou a porta aberta durante a noite. Quer outra expressão idiomática que ninguém entende? Aliás, quem está lá fora não entende. Vamos sair, fulano, vamos. Que hora que a gente vai sair? Menino, vamos sair no final da tarde, depois que o sol esfriar. Sol esfria. Outra expressão idiomática, a gente tem que ter cuidado com aquela pessoa, porque tudo ela se ofende. Tem gente que é assim, se ofende por tudo, né? Com aquela pessoa a gente tem que conversar pisando em ovos. Como é que você vai traduzir isso para o inglês, gente? Conversa com fulano pisando em ovos, mas tem ovo aqui para pisar? Você está entendendo? Por que eu estou falando isso? Porque expressões idiomáticas do grego foram traduzidas um pouco diferente. Quando a Bíblia fala que os mansos herdaram a terra, não é no sentido de calminha, é importante você ser calmo. É super importante, mas a Bíblia fala de mansidão em outro sentido. Eu botei aí, que é o termo prautes. O termo em grego é prautes. O que fala o termo prautes? Leia comigo. Mansidão. Mansidão no grego, prautes, possui 3 significados principais. Submissão a Deus, dócil ou não soberbo, ou consideração. O termo era aplicado também para coisas, palavras, remédios, ações e sentimentos que acalmam ou suavizam. Em outras palavras, quando Jesus Cristo deu essa bem-aventurados mansos, que ele falou essa parte da proposta, ele disse assim, ó, bem-aventurado aqueles que são maleáveis à voz do Espírito Santo. O que o pastor vive ensinando para a gente aqui, irmãos? Que o Espírito Santo vem do grego pneuma, que significa sopro. É como se Jesus Cristo estivesse falando o seguinte, ó, nós temos que ser como se fosse uma espécie de plantação de trigo. O que acontece numa plantação de trigo quando o vento sopra? Quando para de soprar, o trigo volta. Quando sopra de novo. Em outras palavras, seja maleável ao sopro do Espírito Santo na sua vida. Amém? Quando o Espírito Santo vier com a ordem sobre você, você tem que obedecer a ordem. Tem gente que não é maleável. É complicado. Você sabia que a ponte do São Francisco ela foi projetada para balançar? Ela não pode ser rígida. Aí você passa naquela ponte meio que em velocidade, vários carros, aí começa a fazer assim, ó. Quem já aconteceu isso? Eu já aconteci. Fiquei morrendo de medo, olhava para o lado, olhava para o outro, olhava para o lado. Mas ela foi projetada para fazer aquilo. A ponte Rio-Niterói, que é um marco da engenharia brasileira. Acho que são mais de 13 quilômetros aquela ponte Rio-Niterói. Ela foi feita para balançar. Foi feita para balançar. Quando Jesus Cristo falou, bem-aventurados os mansos, é bem-aventurado aqueles que são maleáveis à voz do Espírito Santo. Eles vão herdar a terra. Sabe por quê? Porque tem gente que é calmo e nega Jesus com calma. Vamos para a igreja? Eu não vou não. Rapaz, mas Jesus Cristo tem um plano na tua vida para te transformar. Eu não quero não. E a pessoa é educada, calma, bacana, vai para o inferno em berço esplêndido se não aceitar Jesus. Se não aceitar Jesus, vai. Não dá para falar diferente. Em 2024 ainda acontece a mesma coisa. Então a Bíblia fala, não era de mansidão no sentido de ser calminho não. É mansidão no sentido de ser maleável à voz do Espírito Santo de Deus. Quando o Espírito Santo disser vai, você vai. Quando ele disser fica, fica. Quando ele disser compra, você compra. Quando ele disser não compra, você não compra. Quando ele disser se envolve que é bênção, você vai lá e agarra e beija. Quando ele disser não se envolve porque é roubado, é chave de cadeia, você sai fora. Você está entendendo? Quando ele disser assim, faz esse negócio, arranja essa sociedade que vai dar certo, você vai lá e Deus vai te dar vitória. Quando ele disser assim, não vai, começa uma coisa queimando no teu coração. Não arranje essa sociedade, não se firme essa pessoa que vai dar roubada para você, vai dar processo. Seja maleável à voz do Espírito Santo. Que a Bíblia fala que você vai herdar a terra. Que é a terra que você vai herdar? Nova Jerusalém. Amém. Quem quer herdar a terra aí? Você entendeu a diferença? Põe outro versículo. Versículo. Então que correr. Versículo 6. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Eu acho sensacional. Porque o nosso senso de justiça, ele é parcial. O que Jesus Cristo falou aqui é da justiça dele, não da nossa. A nossa justiça, gente, o nosso senso de justiça, muitas vezes, não é um senso de justiça. É um desejo de vingança. Quando nós nos sentimos injustiçados, a gente quer que Deus faça justiça em nosso favor. Só que a justiça de Deus é para os dois lados. Quem já assistiu aquele filme A Cabana? Levanta a mão. Eu acho sensacional que no final do filme, o rapaz, só para contar para vocês o enredo do filme, para quem não assistiu eu vou dar um spoiler. O enredo do filme é que um homem que teve a sua filha pequena, a sua filhinha, ele teve a filha assassinada. E ele é levado para um determinado lugar, que lá ele tem um encontro com a Trindade, o Pai, Filho e Espírito Santo.
No final do filme, esse homem é colocado numa caverna. Você lembra dessa parte? Ele é colocado numa caverna para poder julgar o assassino da filha. E ele é colocado no lugar de juiz, no lugar que que é o lugar de Deus, que ele pedia para Deus fazer. E lá é feita uma apelação. Qual é a apelação? Em outras palavras, eu vou fazer justiça. Mas eu também, a sua filha, fala assim, a sua filha já está comigo. Aí mostra a imagem da filha dele com ele, com Deus, no céu. Sim, mas eu também preciso salvar o assassino. É forte, é ou não é? Eu não sei se você viu o que aconteceu ontem ou foi sexta-feira, tá? Acho que está desde sexta-feira que está passando na internet. O caso de uma babá que ia passando com uma criança de 3 anos na rua e veio um homem e tentou puxar a criança. Vocês viram isso? Eu vi isso ontem. Meu irmão, depois que a gente vira pai, a gente muda. Muda ou não muda? Muda ou não muda? Muda. Eu olhei aquilo e fiquei com tanta raiva. Porque na reportagem falava assim, que o homem tentou tirar a criança. O homem vinha com outro homem, e o outro homem que vinha com ele ajudou a mulher a se livrar. O amigo do cara ajudou, foi a babá a se livrar dele. O amigo dele foi para a delegacia e disse assim, eu não sabia que ele ia fazer isso. Do nada ele começou a puxar a criança. E na imagem na internet começa a se degladiar um com o outro. E na reportagem a mulher fala, a criança está no hospital com escoriações, com arranhões, e ele foi para a delegacia com um tufo de cabelo da criança na mão. Meu irmão, eu fiquei com Deus me perdoe, fiquei tão chateado, que eu soltei a seguinte frase, por mim esse homem tinha sido jogado na frente do carro. Pastor, você falou, falei, estou aqui para dar uma de super-herói, falei, depois me arrependi. Sabe por quê? Porque Deus estava lá para proteger a criança, graças a Deus, em todos os termos, pelo que eu vi, ela está bem. Mas Deus também quer alcançar aquele agressor e mudar a vida dele. Foi isso que Jesus Cristo fez. A Bíblia fala que quando Jesus Cristo estava na cruz, ele soltou algumas frases. Uma das frases que ele falou foi o seguinte, Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Em outras palavras, está todo mundo me agredindo aqui, ó, me venderam, me cuspiram, me injuriaram, mas perdoa eles aí. Você faria o que Jesus fez? Faria nada. Eu não faria, muito provavelmente. Pastor, gente, estou sendo honesto com você, eu não estou nesse nível ainda não. Perdoa-os, a gente tem que aprender, irmãos. Aprender. Versículo da justiça. Eu trouxe um versículo para vocês do que Deus compara o nosso senso de justiça. Olha como esse versículo é forte. Está em Isaías 64, é? Isaías 64, 6, eu acho que eu passei para ti. O que Deus compara o meu senso de justiça e o seu. Olha o que Deus fala como é forte. Achou? Põe no aplicativo mesmo. Acho que é Isaías 64, 6. É isso aí, ó. Mas todos nós somos como imundo, e todas as nossas justiças como trapo de imundície. E todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como um vento nos arrebata. Você sabe o que é trapo de imundície, ou em algumas versões tem pano de trapo ou pano de imundície? Olha o que a Bíblia compara o nosso senso de justiça. Pano de trapo ou trapo de imundície era um pano que as mulheres usavam no período menstrual antes de exigir o absorvente. É forte ou não é forte? É isso que Deus compara o nosso senso de justiça. O senso de justiça de vocês é como um pano de trapo. Eu não posso ser levado pelo senso de justiça de vocês. Eu vou fazer justiça na vida de vocês, vai ser do meu jeito. Eu sou justo, mas eu também sou misericordioso. Graças a Deus por isso. Imagina se Jesus Cristo fosse tratar a gente do jeito que a gente quer que Ele trate outras pessoas. Passa o próximo versículo. Bem-aventurado, versículo 7, os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Esse capítulo ele vai só complementando o outro. É muito isso, irmãos, você ter misericórdia de quem te ofende. Misericórdia de quem fala de você nas suas costas, ou de quem fala de você na sua frente. Ah, pastor, tenho tanta chateação de quem fala comigo nas minhas costas. A gente tem chateação até de quem fala na frente também. Você tem que ser misericordioso. Eu gosto de citar alguns exemplos de umas pessoas que eu conheço, de uma frase que eu escutei, eu nunca mais esqueci essa frase. Minha sogra. Ela fala uma frase que eu nunca mais esqueci. Paulo, tu corta essa parte, que eu não quero que ela fique se achando, não. Ela disse, meu filho, deixa eu falar uma coisa para você. A gente só dá o que tem.
Se alguém for para cima de você com grosseria, é porque essa pessoa não tem educação para poder lhe oferecer. Você tem educação para oferecer a ela? Tem ou não tem? Então retribua com o que você tem dentro de você. Faça diferente, é isso que Jesus Cristo estava propondo. Oferte algo diferente, irmãos. Olhe para a pessoa com olhares de misericórdia, assim como Deus olha para nós. Tem gente que não tem nada de bom para oferecer. Você tem, porque você é templo e a habitação do Espírito Santo. Você está conseguindo entender? Você tem algo bom para oferecer para as pessoas. Não adianta revidar na mesma moeda, irmãos. Não adianta. Aí Jesus Cristo falou, olha, bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Eu perguntei, quando a gente estava lendo, eu vou perguntar pela segunda vez no culto agora da noite. Quem está precisando alcançar a misericórdia de Deus aí, diga amém. Está aqui a dica. De acordo com a palavra de Deus, a misericórdia do Senhor, de uma certa forma, ela é condicional. Aí eu ser misericordioso com alguém. Aí complementando, ele vai para o próximo versículo. Bem-aventurado os limpos de coração, porque verão a Deus. Limpeza de coração é você liberar perdão. Um senhor chegou para mim uma vez e disse, rapaz, na época que eu tinha um mercadinho no meu bairro, uma pessoa chegou para mim e me fez uma compra de uma latinha de refrigerante e um biscoito recheado. Essa pessoa nunca pagou. Eu digo, quanto foi? Acho que foi R$4,50 na época. Eu digo, R$4,50? Ele foi. Eu digo, tá com quantos anos? Ele disse, sim, foi em 2003. Não esqueceu. Gente, isso é sério, não estou contando piada, não. Eu conheço uma mulher que o casamento dela não deu certo por questão de traição do esposo, literalmente há mais de 30 anos. Até hoje ela não esquece. A vida dela parece que travou, porque ela fala dele até hoje, ela fala rangendo os dentes assim, ó. Eu digo, meu Deus, não liberou perdão. Uma vez no ensino bíblico, venha no ensino bíblico, irmãos, dia de segunda, 19h30, é muito legal, viu? Tem interação, é bacana pra caramba. Uma vez me perguntaram no ensino bíblico, pastor, e se a mulher trair o esposo, ou o esposo trair a esposa, é para perdoar? Eu disse, é. Mas como? Não haverá mais confiança? Eu digo, você me perguntou se é para perdoar, você não me perguntou se é para continuar o casamento. São coisas distintas. Coisas distintas. A questão de você continuar o casamento, eu até oriento a continuar, porque Deus pode restaurar, sem sombra de dúvidas. Pode restaurar sim. Olha, eu conto isso porque ele conta na internet, o pastor Cláudio Duarte, ele fala que ele foi traído pela esposa dele antes de ser esposa, quando ela era só noiva. E hoje o ministério do cara é só de família. Olha só. Ele decidiu continuar, ele perdoou. O ministério do cara é só de família. Nas tuas maiores mágoas é onde Deus vai mais te honrar, você sabia disso? Naquilo que está causando constrangimento em você, que o Senhor vai transformar a situação e vai liberar a bênção e vai te honrar no meio das pessoas. Você toma posse disso? Toma ou não toma? Amém? Amém, toma posse. E eu disse, você estava explicando, eu digo, perdoa. Mas como que continua? Eu digo, continuar é diferente. Você tem que conversar, pedir o auxílio de Deus, mas perdoar por quê? Porque quando a pessoa não perdoa, a pessoa que é ofendida e não perdoa o ofensor, o ofendido vira escravo do sentimento. Quantos profissionais da saúde tem nessa noite aqui? Levanta a mão. Você sabe que é profissional da saúde, que a medicina já comprova que pessoas que guardam mágoas, elas têm problemas sérios de saúde. Tem ou não tem? Muito sério. A pessoa vai se adoecendo. Irmãos, a mágoa é um veneno que a própria pessoa toma e vai se envenenando pelo resto da vida. O ofensor muitas vezes nem lembra que te ofendeu. Ele está vivendo a vida dele. E você está guardando aquele sentimento, eu não esqueço. Aí você chega para a pessoa, eu não esqueço aquilo que você me fez há 3 anos atrás. A pessoa, o quê? Ou a pessoa não lembra, ou muitas vezes a pessoa nem sabia o que eu fiz. Você falou isso para mim. Eu falei? Estava nem lembrado. E a pessoa fica guardando aquela mágoa está com o coração cheio. O problema de você não limpar o teu coração é que a tua vida trava. Quando você libera perdão, é incrível como a tua vida inteira vai destravando. Da parte de Deus vem tanta bênção para você, irmão. Tanta bênção. Então, quando Jesus Cristo falou, bem-aventurado os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Quem vai querer ver a Deus aí, diga amém. Vou orar para você morrer agora.
Você sabia que nós não conhecemos a Deus ainda? Se nós limparmos o nosso coração, nós iremos conhecer. A Bíblia fala que um dia nós o conheceremos assim como nós somos conhecidos. Vou falar de novo porque você não entendeu. Um dia nós o conheceremos do mesmo modo como Ele nos conhece. É isso que a Bíblia fala. Pode aplaudir a Jesus Cristo. É para Jesus. Glória a Deus. É isso que a Bíblia diz. Bem-aventurados os limpos de coração. Os limpos de coração vão conhecer a Deus. Foi isso que Jesus Cristo foi fazer com Pedro depois da ressurreição. Pedro estava chateado, estava magoado, estava entristecido. Jesus Cristo tratou lá de limpar o coração do Pedro. Pedro, tu me amas? Amo, Senhor. Pedro, tu me amas? Amo, Senhor. Pedro, tu me amas? O Pedro chorando, ali já estava sendo tratado o coração dele. Estava sendo tratado. O Pedro chorou e disse, Senhor, tu sabes que eu te amo, mas então vai e apacenta minhas ovelhas. Em outras palavras, eu precisava tratar do teu coração, tratar dos teus sentimentos para tu fazer uma obra de respeito para mim. Não dá para você viver na presença de Deus se teu coração não for tratado. É isso que Jesus Cristo quer fazer com você na noite de hoje também. Limpar o coração. Pastor, eu não conheço Jesus ainda não. Você experimenta milagres e você vive com Ele, mas de acordo com a Bíblia a gente ainda não conhece Jesus. Ou alguém aqui viu Jesus Cristo? Você sabe como é Jesus? Depende. Se você for na Casa Freitas, ele tem um olho azul. Se você for na Cadama, o olho dele é verde. Vai saber. A inteligência artificial já tentou fazer várias formas do rosto de Jesus. E ninguém consegue entender, mas um dia você vai conhecê-lo lá na glória. Amém ou não amém? Essa é a nossa esperança. Corações limpos. Versículo 9. Bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Eu falo isso em casamento, já estou encerrando. Cuidado com quem você coloca dentro da sua casa. Nem todo mundo tem que ter acesso à sua família, porque tem pessoas que te cercam que não são pacificadores. Pessoas que querem ver a tua família, a tua casa incendiar. A mulher às vezes está chateada com o esposo e vai se orientar com a amiga. A primeira coisa que a amiga faz é separa. Essa pessoa é pacificadora? Separa, mulher, separa, porque ele não vale nada. O cara está chateado com a esposa, chega para o amigo, poxa vida, rapaz, minha esposa não me deixa em paz, a minha esposa é pior do que goteira na testa, direto. Aí o amigo chega lá, ao invés de pacificar, diz, rapaz, separa, encontra outra. Na rua é mais barato. Cuidado com quem você se aconselha, porque tem pessoas que te cercam que não são pacificadores. Pessoas que quando vê uma fagulha joga gasolina para pegar fogo na floresta inteira. Pegar fogo na floresta inteira. Eu contei um testemunho agora de manhã. Vou contar rapidamente à tarde. Isso é um caso verídico. Um casal muito novo se casou. Muito novinho. Por ingenuidade e falta de orientação boa dos pais, de pessoas decentes. Eles começaram, a moça que casou começou a colocar a amiga dentro de casa. O esposo chegava do trabalho tarde, quando chegava estava ela e a amiga dentro de casa. Isso é caso real. E de repente eles começaram a postar nas redes sociais os três fazendo noite do cinema. Noite do cinema, pipoca, somos amigos. E de repente eles começaram a tirar fotos e postar os três na cama. Estamos assistindo filme no quarto. Estamos comendo uma pizza. Nas primeiras brigas que o casal teve, a moça que era casada, que não tinha maturidade, resolveu sair de casa. Não saia da sua casa não, viu, irmãos? Porque o inimigo não pode ver um lugar vago. Fica dentro de casa. A diferença do casamento pro namoro é o seguinte, que quando você namora, quando você briga com a sua namorada, vai cada um para a sua. Quando casa tem que ficar dentro. Vou sair de casa, não saia não. Que se houver um lugar vago, o diabo ocupa. E o diabo pode vir de calça ou pode vir de saia. Cuidado. A moça saiu de casa. Quando ela saiu de casa um tempo depois, a amiga dela apareceu grávida na rede social. Chuta quem era o pai da criança. Estou falando sério, não estou cantando piada. Chuta quem era o pai da criança. Ela colocou uma pacificadora dentro de casa. Essa mulher não estava para pacificar. Ela estava ser pacificada, né? Não, tanta coisa. Ela não queria pacificar nada. Bem-aventurados pacificadores. O que vai acontecer com o pacificador?
porque serão chamados filhos de Deus. Quando alguém chegar para você nervoso, acalma o coração da pessoa. Foi isso que Jesus Cristo fez no domingo da ressurreição. Ele chegou, estavam os discípulos todos, estavam lá, os 11, porque o Judas já tinha se enforcado. Estavam os 11 lá, todos atônitos. Aí Jesus Cristo chegou e soltou uma frase que... Agora eu tenho que puxar a sardinha para o nosso lado. Só a igreja do Evangelho Quadrangular tem essa saudação. Paz seja convosco. O que Jesus Cristo fez? Fez questão de pacificar o coração dos discípulos. Calma, eu cheguei, eu voltei. Fez igual o Arnold Schwarzenegger no Exterminador do Futuro. I come back, eu voltei. Calma, entrei em casa. Tratou de acalmar o coração dos discípulos. Quando alguém chegar para você com o coração nervoso, acalma o coração dessa pessoa. Seja um pacificador, você vai ser chamado filho de Deus. Versículo 10. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Quem já foi injuriado por causa da sua fé, que levanta a mão? Só eu e uns 3 irmãos? Gente, vocês são muito cercados de gente boa. Quando eu era criança, não era moda ser cristão, ser crente não, irmãos. Eu me lembro que no colégio eu estudei a minha vida inteira de escola pública. A minha vida inteira de escola pública. Toda. Eu não tinha condição, a vida inteira. No colégio da gente era do Jardim 1, na verdade antigamente chamava Jardim 1, hoje mudou o nome das séries, né? Até a 8ª série. No colégio da gente era tudo que você podia imaginar. Sabe onde é que um menino adolescente aprendia sobre relação sexual? Se ele entrasse no banheiro tinha tudo desenhado na parede, ele ficava olhando assim, rapaz, é assim, é? Olha só. Na minha época a gente... Não, olha, o rapaz estava tudo desenhadinho lá. Escola pública é assim, gente. Olha lá se não tivesse desenhado nas carteiras. Por que eu estou falando isso? Porque na minha época de escola pública, de todas essas séries, só tínhamos eu e a minha prima de crente, dentro do colégio inteiro. Gente, mas a gente era muito zoado. A gente sofria bullying, mas na época ninguém sabia que era bullying. Era zoação. A gente era muito zoado. A gente tinha apelido. Hoje em dia ninguém tem apelido, né, irmãos? A gente tinha apelido, nome. Gente, até hoje eu não sei o nome dos meus amigos de colégio. Eu não sei. Eu tinha os amigos, olha, era o Buiú. Ninguém tem mais, não vem mais Buiú hoje em dia, né? O Café, o Arroz, o Nê, o arroz se converteu. Ele tinha uns 13 anos de idade. Aí naquela época ele se convertia naquelas igrejas mais tradicionais. Aí o pessoal colocava um adolescente para andar de paletó e gravata, né? Aí o pessoal falava assim, o pastor Arroz. Pastor Arroz é ótimo. Você sabe qual era o meu apelido? Você sabe qual era o meu apelido? Eu não digo, vocês estão curiosos, né? Meu apelido era Mateusô. Mateusô! Eles gritavam no meio do colégio. E não era fácil que nem hoje. A gente era injuriado por causa da fé. Uma vez uma irmã chegou para mim e disse assim, pastor, quando eu saio de casa, o meu marido diz assim, leva a rede para a igreja. Coitada, irmãos. Ela vai revisar da mesma moeda? Um dia ela vai ganhar o esposo dela para Cristo. Vai ganhar, eu falei, eu disse, você vai ganhar seu esposo para Cristo. Bem-aventurados que foram perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. O reino do céu é seu, você que está sendo perseguido por causa da justiça. Para encerrar, bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguires, e mentindo, disserem todo mal contra vós. Ele encerra assim, regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão no céu. Você sabe o que é galardão? Quem sabe o que é galardão aqui? Galardão é uma recompensa. A Bíblia não especifica que tipo de recompensa é. Galardão não tem nada a ver com salvação. A Bíblia fala que o galardão já é para os salvos. Algumas pessoas vão ter uma recompensa muito grande. Você quer um exemplo? Nós citamos aqui o Abraão. O Abraão com certeza vai ter um galardão enorme. O apóstolo Paulo. O Paulo em Filipenses capítulo 1, gente, ele já estava numa fase, que eu só conhecia o Paulo. A fase do Paulo era o seguinte, ele dizia assim, viver para mim é Cristo, morrer é lucro. Viver é Cristo, morrer é lucro. O galardão do Paulo, meu Deus. Quantas igrejas o Paulo não abriu? Quantas pessoas o apóstolo Paulo não alcançou? Tem gente que vai ter um galardão enorme, tem gente que vai ter um galardinho. Eu cresci, a Bíblia fala que no dia, para nós que perseverarmos, nós receberemos a coroa da vitória. Quem vai receber a coroa da vitória aqui? Eu cresci aprendendo, isso aqui não está na Bíblia não, tá?
que quando a gente ganha uma pessoa para Cristo, isso aqui foi um ensinamento nós ganhamos uma pedrinha na nossa coroa. Quem já ouviu falar disso? Tem gente que está com a coroa cheia de pedra, chega a estar andando pesado. Tem gente que a coroa está só o aro da bicicleta, tem nada. Ó, gente, ganhar alguém para Jesus, para você ganhar uma pedrinha na tua coroa. Quando chegar lá na glória, você vai ganhar uma recompensa. O que é essa recompensa? Eu não tenho nem ideia. Vai que é uma cota do Alphaville. Vai que é ações da Apple. Ou do supermercado que abriu o IPO aí, o Mateus Supermercado. Uma irmã aqui da igreja, ela é blogueira, ela vive postando no supermercado, postando promoções. Aí na época do aniversário deles, a equipe de marketing entrou em contato com ela. Disse assim, olha, a gente quer dar um prêmio para você. A gente quer dar um vale para você fazer compras aqui. Eu digo, que massa! A gente vê que você posta muito aqui, a gente quer dar um vale para fazer compras aqui. Eu disse, qual foi o vale? Ela, R$150. De minha irmã. R$2 de carne moída, irmão. R$150. Eu vou passar mal. Mas ela foi recompensada. O galardão de Cristo nesse aí não, viu, irmão? Pode ficar tranquilo. A recompensa é maior. Amém. Quem vai receber um galardão na glória aí? Está aqui a proposta de Jesus Cristo. É difícil ou não é? Se era difícil naquela época, hoje não é diferente. Porque a gente quer revidar na mesma moeda. Quer ou não quer? Quer, irmãos. Quer. Vou recapitular. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados sois vós, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados são os limpos de coração, porque verão a Deus. Esse é forte, hein? Bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados são os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Pode chamar o ministério de louvor. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem e mentirem e disseram todo mal contra vós. Regozijem, em outras palavras, fiquem alegres, porque a recompensa de vocês na glória é enorme. Vou falar de novo. A recompensa de vocês na glória eterna é enorme. Pode aplaudir a Jesus Cristo. Glória a Deus. Glória a Deus.